chamar de forma informal. Não, de forma. Como assim? Ah, foi até bom você tocar nesse ponto, Robson. É, por favor, nem aqui, nem em lugar nenhum, me chamem de doutora, né? Se, alguns preferem chamar de professora, mas assim, fiquem à vontade. Pode me chamar de Mara, de Maralina, de Lina, como ficar melhor para vocês. E ambiente acadêmico o mais informal possível para que a gente possa ter essa comunicação sem essas barreiras formais, tá bom? Então vai, Robson, você primeiro. Pronto, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Robson, eu sou juiz federal aqui da 17ª Vara Criminal de Salvador. Eu acompanhei um pouquinho a edição do protocolo nos eventos da JUF Mulheres e eu fico feliz em estar entre pessoas tão queridas, tão competentes e espero é, aprender mais sobre a aplicação desse protocolo, que eu tenho certeza que consolida muita coisa que eu pensava antes de ter contato com a matéria, mas não sabia que tinha realmente tanta profundidade e tantas questões envolvidas. Vou na sequência aqui, então. Posso, Mara? Podem ir indo na sequência sem necessidade de passar a palavra, tá, pessoal? Nem em ordem alfabética, vão falando, por favor. Sim, Letícia. Pronto. Então, bom dia para todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre quase um voltar para casa, fazer parte das coisas da primeira região, assim. Então, fiquei muito feliz quando a Rafa me falou do curso. Uma alegria ver Robson aqui. Estou vendo Val da terceira, Mari, a Gi da terceira também, a Mari da primeira. Então, a minha expectativa é muito grande, que assim, apesar de ser mulher, né? Eu sei que eu tenho as minhas deficiências ainda, e eu vejo isso a cada dia, assim, algumas experiências me marcaram com mudanças de entendimento a partir do estudo da matéria ou da conversa com a Rafa mesmo, né, que é uma das professoras do curso, e que me fizeram ver as coisas de um jeito diferente. Então, a minha expectativa com esse curso é essa, conseguir ver aspectos que eu ainda não vejo. É, é isso, obrigada. Parabéns, Mara. Bom, eu posso fazer a próxima. Meu nome é Anderson, sou juiz federal aqui da substituto, aqui na terceira região, na quinta vara federal criminal de Santos. Tá? O meu contato com o protocolo foi principalmente na época que eu atuei do JEF, né, no Juizado Especial Federal, que no reconhecimento de tempo rural, das mulheres que trabalhavam na roça, e era tudo em nome dos maridos, da época. E aí foi como eu comecei a ter contato com o protocolo mesmo, de julgamento de perspectiva de gênero. Muito obrigado. Doutora Na Mara, eu sou a sequência. Verônica. Eu Opa. posso dar sequência? Ah, tem alguém falando? Eu só peço Verônica? desculpas porque eu tô com o vídeo desligado, porque eu tô em trânsito. Eu tô em Belém, estou utilizando a internet do celular. E aí, Entendi. quando eu ligo a câmera, fica um pouco lento. Eu já tentei Tá. aqui, mas não, eu fico falhando um pouquinho. Tudo bem, Meu nome é Verônica. Verônica. Meu nome é Verônica. Eu estou em trânsito. Acabei de finalizar o curso de formação inicial do TRF1 e estou vindo aqui para Belém. Estou lotada na 11ª Vara de Belém e estou com a expectativa bem alta a respeito do tema, porque é um tema muito importante. Eu acredito que eu vou utilizar muito, porque eu estou lotada na vara de JEF e acredito que será muito válido para a utilização na vida profissional mesmo. A expectativa é alta. Obrigada. Eu posso falar? Bom dia, bom dia a todos, a todas, alguns colegas aqui já conheço. Meu nome é Gabriela Pantoja, eu sou juíza federal substituta da terceira região, e antes de ser juíza, eu fui servidora na quinta região durante 14 anos, e como servidora eu já tive contato com o protocolo sobre o julgamento com perspectiva de gênero, e hoje atuo numa vara mista em Botucatu, mas também faço parte da rede de apoio ao Núcleo 4.0. Então, também atuo em processos do Juizado Especial Federal e, realmente, lá eu me deparo com questões de gênero de forma mais frequente do que na vara. E estou muito animada com esse curso, é um tema que me interessa bastante. Durante o estudo para a magistratura, também a gente teve contato com essa temática e foi bem legal. Tudo bem? Bom dia. Opa. Posso ir?
Bom dia, meu nome é Renata, eu sou juíza substituta também aqui no TRF da Terceira Região. Estou atualmente lotada no primeiro juizado de Sorocaba, na titularidade da vara, por enquanto. Aqui no juizado, a gente frequentemente tem casos que, com a aplicação do protocolo, e até ultimamente também está dando para aplicar também o protocolo de julgamento com perspectiva racial, principalmente em temas de pensão por morte rural. Isso é muito comum, por aqui é muito comum. Bom, e eu espero aprender com todos vocês. Um abraço a todos. Bom dia, eu sou a Cristina, eu acabei de sair do curso de formação, estou em período de trânsito também, estou me deslocando de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para Tabatinga, no interior do Amazonas, e com esse curso eu espero dar continuidade ao aprendizado que a gente já estava tendo no curso de formação, e espero poder aplicar e levar esse tema para onde vou atuar. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Raquel Cardoso, eu sou juíza substituta aqui na Terceira Região, estou lotada na primeira vara gabinete de São Vicente, no juizado. Já apliquei, salvo engano, em 2 decisões o protocolo de pensão por morte, casos um pouco mais diferentes, e eu acho que esse curso vai me ajudar a aprofundar o conhecimento de aplicação prática mesmo. Eu acho que é muito diferente a gente só ler e saber teoricamente aquilo que a gente deve aplicar, mas eu acho que o curso vai dar uma nova luz sobre como é que a gente faz na prática a aplicação do protocolo. Espero aprender bastante. Bom dia a todos e todas. Eu sou Valdiane, mas podem me chamar de Val. Estou aqui na Terceira Região, também em Sorocaba, junto com a Renata, no GEF na segunda vara gabinete. E esse curso me interessa de per si, tanto pela questão do trabalho em si, como a Renata trouxe muito bem explicado, a gente consegue ver, sabe, na prática, o apagamento, a invisibilização das mulheres, sabe, em situações, até na própria audiência, você vê aquela situação de ela não ter registro, o marido tem, o filho tem, ela não existe, né? Então, esse apagamento, e também me interessa a questão da interseccionalidade, relacionar essa ideia tanto com a perspectiva racial. Então, tem vários temas que me interessam de per si, além de, claro, obviamente, vir prestigiar a doutora Mara Lima. Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou juíza federal substituta da Terceira Região. Atualmente estou lotada na primeira vara de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com juizado adjunto, e já apliquei o protocolo também no reconhecimento de tempo rural. Bom dia, meu nome é Gisele Chese, sou juíza federal substituta da Terceira Região, sou colega da Letícia aqui de Piracicaba, e eu tive início, assim, o primeiro contato com o protocolo ainda na época do estudo para a prova oral, né, sobre o último concurso da Terceira Região, e a partir da inscrição, e depois, claro, durante o curso de formação também nós tivemos contato com o protocolo, e a partir da inscrição do concurso que eu comecei a atentar, eu estou numa vara especializada em execuções fiscais. Então, as matérias são mais ligadas ao direito público, mas até comentei com as colegas aqui do curso que nós temos um grupo no Whats, que essa semana eu pude aplicar o protocolo num embargo de terceiro ligado à execução fiscal. Então, me deixou muito satisfeita de que até nas matérias assim mais improváveis a gente consegue utilizar o protocolo, e eu espero que com esse curso a gente consiga ver essa aplicação diária e possível que a gente possa trazer mais a aplicação do protocolo no nosso dia a dia, independente da matéria, porque muitas vezes na parte previdenciária, ou mesmo cível, e até penal, a aplicação seja mais palpável, mas em outras matérias também é possível aplicação, como exemplo, né, nesse embargo de terceiro ligado à própria execução fiscal. Então, estou bem animada e tenho certeza que será um excelente curso. Bom dia, meu nome é Clara, eu sou juíza federal na 7ª Vara Federal de Santos, também Terceira Região, também de execuções fiscais.
E achei muito legal quando a gente compartilhou essa questão do uso do protocolo nos embargos de terceiro, porque dentro da execução a gente não imagina que eventualmente vai poder usar, então ver essa possibilidade é interessante. Eu também tive contato estudando para o concurso com o protocolo e durante o período antes de ser lotado, durante o curso de formação, tive a oportunidade de utilizar um julgamento no JEF de salário e maternidade. E como eu também, por enquanto, ainda não utilizei em outras áreas, mas muitas vezes participo, sou designada para outras áreas, então também acho importante fazer esse curso para que, enfim, possa ter esse olhar nos momentos que for designado, ou às vezes se aparecer algo nesse sentido nas execuções fiscais, e também porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro da carreira, então é muito importante estar atualizada nessa temática que, enfim, é de muita relevância, então estou bem animada com o curso. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom dia. Tá. Bom dia, meu nome é Renata Andrade, eu estou atualmente no TRF1, sou juíza substituta, estou em período de trânsito, eu vou para Paragominas futuramente, e eu tive a oportunidade de ter contato com o protocolo de perspectiva de gênero na Justiça Estadual, quando eu fui juíza no TJ do Maranhão, e agora eu vou ter a oportunidade de acompanhar essa aplicação na Justiça Federal. Eu acredito que esse curso, tanto pela professora Mara Lina, que eu já tive aulas com ela, vai ampliar nossos horizontes, né, para aplicação, para dar a maior amplitude possível para esse protocolo, e também com as experiências das colegas presentes. Posso, pessoal? Posso? Bom, meu nome é Fernando, eu integro o TRF1, sou do último concurso que teve agora, o 17º. Minha lotação é a terceira vara federal de Macapá. Eu, inclusive, já estou em Macapá, mas ainda estou em trânsito e entro em exercício terça-feira agora na unidade. A unidade ela tem competência de juizado especial federal. Inclusive, assim, eu até já verifiquei com a diretora de secretaria e o grosso do movimento, por óbvio, a matéria previdenciária. E nós fizemos um mutirão durante o curso de formação com um processo lá da 7ª e da 9ª varas federais do Maranhão, com competência de JEF. E lá nós pudemos ver na prática a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero, notadamente nos casos de salário maternidade e aposentadorias rurais, envolvendo mulheres, sobretudo na questão da consideração de documentos em nome do marido, estendendo a validade desses documentos para as mulheres. Foi uma aplicação muito interessante, muito proveitosa por parte do mutirão. Inclusive, a doutora Maralina estava junto conosco nesse mutirão aí, no curso de formação, junto com o doutor Hugo Abas, e a experiência foi muito proveitosa para todos nós nesse ponto. Basicamente, acho que é isso que eu tenho a dizer, pessoal. Bem, meu nome é Mariana, sou juíza federal da primeira região, estou lotada na turma recursal do Acre. Eu tive o primeiro contato com o protocolo no evento da JUF, e assim, com o protocolo propriamente, mas em 2019 eu lembro que conversando com a Rafa, ela me deu um chacoalhão e eu percebi o quanto eu tenho a aprender. Eu estava no mudo, perdão. Conseguiram ouvir alguma coisa? Não? Tá. Então, como eu falei, eu tive contato com o protocolo no evento da JUF, mas em 2019, conversando com a Rafa, que é uma das professoras do curso, eu percebi o quanto eu ainda tenho falas machistas e carrego um preconceito e uma dificuldade, uma necessidade de aprofundar a matéria, né? Confesso até que eu deveria estudar mais esse tema, acho que eu não faço meu dever de casa, mas vim para o curso aprender com vocês e principalmente conseguir trazer todas essas ideias para a prática. Eu acho que o protocolo ele tem esse papel, então eu estou bem animada com o curso, animada com as professoras, que eu sei que são muito boas. É isso aí. Bom, eu sou. Desculpa. Opa. Não, Vai lá, pode ir, Fer. eu vou. Tá bem.
Tudo bem? Vai ser rapidinho. Meu nome é Fernanda. Eu sou juíza federal aqui, substituto no TRF3. Antes eu fui 12 anos defensora pública no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou em um GF, em Araçatuba. E o meu contato com o protocolo foi através dos estudos para concurso. E hoje aqui no GF, nessas experiências que os colegas já relataram, nesse aproveitamento de prova que foi feita em nome do marido, estendendo isso para as mulheres. Também gostaria de aprender um pouco mais com os colegas e com as vivências que tiveram. Oi, eu sou o Diogo, eu sou juiz federal substituto aqui da terceira região, estou numa vara civil e previdenciária, primeira civil e previdenciária aqui de Santos. Hoje, o contato que eu tenho com o protocolo é no mesmo sentido que o Anderson explicou, a gente tem bastante aposentadoria rural por aqui, e antes disso, o que eu tinha foi no Ministério Público do Estado de São Paulo. Infelizmente, é uma realidade das promotorias que têm atribuição criminal a violência doméstica. Então, era algo com que a gente trabalhava lá nas promotorias do interior de São Paulo. Posso ir? Olá. Bom, meu nome é Renato, eu sou juiz federal substituto aqui do TRF3. Eu sou da 24ª Vara Civil da capital e eu estou substituindo na turma recursal, por enquanto. Então, o contato com a questão do protocolo foi nos estudos para concurso, mas principalmente no curso de formação da 4ª região, com as aulas do professor, do desembargador Roger Halp Hills, que foi muito voltado para essa questão da discriminação e tudo mais. E no dia a dia, tanto na vara civil quanto agora na previdenciária, praticamente sempre aparece, né? Na questão fiscal, aparece discutir renda, da questão da mulher, e na turma recursal, todo dia praticamente tem alguma coisa de benefício por incapacidade em que se vê laudos que são contraditórios. A conclusão diz, não pode fazer esforço, mas pode trabalhar em casa. Então, quer dizer, toda hora tem reforma nesse sentido. Então, a ideia de vir fazer o curso é a questão de um constante letramento que é necessário. Eu acho sempre rever a matéria, sempre aprofundar e ter a oportunidade de aprender com os colegas, com a experiência do dia a dia de cada um. Obrigado. Bom dia, meu nome é Ana Carolina, eu sou juíza federal substituta no juizado de Franca, que é interior de São Paulo. Aqui também, como os outros colegas, a aposentadoria rural e pensões é o grande volume aqui do GF, e a necessidade de aplicação do protocolo ela é evidente, nós já utilizamos aqui de uma forma indireta, então fiquei muito feliz com a programação do curso, para a gente poder se aprofundar no tema, inclusive compartilhar também com os colegas as experiências, que é muito importante. Então, eu agradeço a todos que estão envolvidos no curso e desejo um bom curso para todos. Estão ouvindo? Estou na rua aqui, tentando achar um lugar de conexão para a internet. Mas, vamos lá. Meu nome é Guilherme, sou juiz substituto aqui do 17º concurso do TRF1. Fui lotado em quinta vaga de Rondônia, que é uma vaga ambiental. Desculpa, Guilherme, Guilherme, eu não entendi qual vara que você está lotado? De Rondônia. Não, falhou novamente. É porque o áudio não está muito bom. Quinta de Rondônia. Quinta de Rondônia, tá. Isso. É porque eu não estava conseguindo entender. Desculpa, Guilherme, se você conseguir continuar, pode continuar, porque parece que sua conexão não está muito boa. Bom, acho que o Guilherme não está com a conexão muito boa e quando está com vídeo no celular, às vezes não dá, né, para a gente seguir. Então, Guilherme, se você precisar desligar o vídeo por causa disso, até você chegar onde você está indo agora, fique à vontade, mas deu para a gente ouvir seu nome e sua lotação. Tá ótimo. Falta mais alguém se apresentar? Acho que não foi todo mundo ainda não, né? Falta. Bom dia, Mara, bom dia a todos. tudo bem? Sou Luiz, estou em trânsito também, sou TRF1, fui lotado agora
na 10ª vara de São Luís, juizado especial, e aí tive contato com o tema agora no curso de formação, né? E também no curso, no Módulo Nacional da Infam. Vejo aqui que os colegas têm falado muito em relação à temática junto ao GEF. Estou lotado no GEF e achei bem interessante a explanação dos colegas e espero que aprenda com eles, né, a temática na prática. Bom dia, acho que falta eu. Meu nome é Diandra, eu sou juíza federal no TRF1, acabei de sair do curso de formação, agora estou no período de trânsito. Tive contato com essa temática importante durante os estudos para o concurso, utilizei essa temática em uma das minhas provas, tive contato na Infam, tive contato também durante o curso de formação, utilizei em uma das minhas sentenças previdenciárias, agora não lembro se foi no mutirão do Maranhão ou nas sentenças que a gente fez no Distrito Federal, e eu acho uma temática muito vasta e que pode ter aplicação em diversos ramos do direito, mas principalmente no direito previdenciário. E eu agora estou lotada na Bahia, na vara única de Jequié. Eu vou continuar aqui então. Bom dia a todos. Eu sou Enéas, eu sou do último concurso também TRF1. Estou lotado aqui em Redenção, no Pará, né? Já período de trânsito já foi, já estou trabalhando. E eu tive contato com o protocolo, né? Além do período aí do curso de formação inicial. Quando eu fui servidor por 12 anos da Justiça Federal, então no âmbito dos juizados especiais, a juíza com quem eu trabalhava, ela aplicava o protocolo também. Bom dia a todos. Peço licença para permanecer com a câmera desligada, porque eu estou com a conexão instável no celular, eu estou precisando acessar pelo celular hoje. Eu sou Ana Carolina, sou juíza substituta da 3ª Região, estou lotada atualmente na 2ª Vara de Jundiaí, que tem competência mista, com GF adjunto, então civil em geral, previdenciário, questões administrativas, e a maioria do nosso volume previdenciário diz respeito a tempo especial, então, na seara previdenciária mesmo, não apliquei muitas vezes o protocolo. Mas uma grande alegria para mim, assim, até uma surpresa, foi conseguir aplicar numa questão administrativa relativa a uma remoção de um militar, que, na verdade, o autor da ação era um homem, mas o reflexo do ato administrativo recaía mais grosseiramente, vamos dizer assim, sobre o gênero feminino que estava subjacente à demanda. Então, até após um diálogo com as colegas, né, da 3ª Região, elas me trouxeram à luz essa possibilidade e foi interessante. E, enfim, compartilhando essa experiência aqui com todas e todos, e estou bem animada por aprender no curso com todos, especialmente com a professora Mara. Boa tarde a todos. Me ouvem? Eu sou juiz federal meu nome é Leonardo Limeira, sou juiz federal da 3ª Região, lotado atualmente na Vara Criminal, 6ª Vara Criminal de Santos. Trabalhei a minha vida inteira com os direitos humanos, então, para mim, é uma perspectiva muito engrandecedora poder debater os novos rumos da matéria e as aplicações possíveis na jurisdição de todas as varas que, enfim, podem ser compostas aqui pelos colegas. Todo mundo foi? Bom dia a todos. Pode, fique à vontade, pode falar. Bom dia a todos. Meu nome é Giane Andrade, sou juíza federal substituta no TRF1, atualmente lotada na seção judiciária de Goiás. Então, Mara, bom dia, é um prazer conhecê-la. Eu fui sua predecessora na presidência da comissão de assédio da seccional, né? E não tive ainda a oportunidade de conhecer, então assim que vi seu nome me chamou a atenção. Gostaria de dar aos colegas que estão entrando em exercício as boas-vindas e dizer que é muito enriquecedora a experiência no Norte. Muitos de vocês estão lotados no Norte, eu comecei por Rondônia, e
Logo no início, na primeira lotação, num GEF em Rondônia, eu senti a necessidade de um olhar diferenciado para determinadas situações e a necessidade de se criar soluções jurídicas diferenciadas para essas situações. Na época ainda não havia o protocolo, então eu vi com muita expectativa, toda a discussão que veio com a criação da AJUF Mulheres e depois a publicação do protocolo, foi uma alegria. Atualmente eu estou lotada numa vara com especialização criminal, já atuei bastante no criminal e senti também essa necessidade de um olhar diferenciado lá, mas nunca tive a oportunidade de aplicar o protocolo, porque quando o protocolo veio, eu já estava em função de auxílio no Supremo, e as discussões lá ainda estão restritas no que diz respeito à matéria. E até por isso, o meu interesse e a minha expectativa com esse curso, em 2021, eu estava muito incomodada pessoalmente com a nossa forma de atuar, né? Uma atuação padrão, e aí me veio à cabeça a questão: por que julgamos como julgamos, por que decidimos como decidimos, quais são os fatores que influenciam as nossas decisões, não só como juízes, mas as decisões de vida, e porque às vezes acabamos errando, cometemos erros que são erros crassos, erros previsíveis, e porque não conseguimos fugir de uma forma padrão de pensar, ou não temos consciência dos fatores que nos levam a pensar assim, porque esse seria o caminho mais fácil. E nessa época fiz uma pós-graduação em neurociências, e isso abriu a minha visão para o mundo, para o diferente, para as minorias, e desde então eu tenho me dedicado bastante ao estudo dessas matérias, e é um prazer estar aqui, Mara. Pretendo aprender muito com você. Bom dia novamente. Acho que agora meu áudio está melhor, né? Consegui uma conexão melhor. Então, meu nome é Guilherme, eu sou juiz do 17º concurso, né, juiz do Instituto. Fui lotado na 5ª Vara Federal de Rondônia, na vara ambiental. E sobre o tema, para mim é um tema novo, sim. Eu já tinha estudado muito pouco para o concurso e agora um pouco mais na SMAC. E, assim, como expectativa, acho que mesmo que eu esteja indo para uma vara ambiental, há uma certa inter-relação entre essa questão da perspectiva de gênero e a parte do direito ambiental, né? Principalmente porque, muitas vezes, assim, tanto as mulheres como, por exemplo, a população negra são impactadas de maneira diversa em relação à temática ambiental, por exemplo, mudança climática. Inclusive, há autores que defendem uma ideia de que existiria um racismo ambiental, porque pessoas negras, pessoas pobres, sofrem mais a questão das mudanças climáticas. Isso também tem uma leitura que é feita em relação às mulheres, que elas também acabam sofrendo mais do que homens quando em relação às mudanças climáticas. Então, é um tema, eu vejo como um tema importante essa aula desse curso da SMAP também, para que eu possa utilizar também na minha atuação lá em Rondônia. Bom dia a todos. Meu nome é André, sou juiz federal substituto no TRF da 3ª Região, atualmente lotado na 1ª Vara Federal de Franca. Eu tive a oportunidade de ter contato com o tema ainda no curso de formação, de forma um pouco mais aprofundada, durante a semana da Módulo Nacional da Infam, com uma aula da professora Daniela Marques, do Tribunal de Justiça Militar de Minas. Ela se aprofundou bastante no tema e permitiu o conhecimento de aspectos sobre o tema até então desconhecidos. Enfim, desejo um bom curso a todos. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Quem é que está falando? Eu não estou vendo. Igor.
Igor, achei você, porque eu estava procurando qual era a pessoa que estava falando. Bom dia, Igor, pode falar. Bom dia, meu nome é Igor, sou juiz na terceira região, estou na terceira vara federal, no Conselho Civil e Previdenciária, e o contato que eu tive com o protocolo de gênero foi antes de trabalhar na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, referente à fraude na cota de gênero, referente às candidaturas eleitorais. Então foi uma experiência um pouco diferente, tive assim, muito específica, e que são processos um pouco assim, que demandam muita atenção, existiam muitos candidatos envolvidos, enfim, e foi verificada essa situação referente à fraude à cota de gênero que tem específico no protocolo sobre perspectiva de gênero. Obrigado. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou juiz federal aqui na terceira região, estou lotado na subseção judiciária de Jaú, no interior de São Paulo, e meu contato com o protocolo ocorreu ainda como servidor, elaborando minutas aqui no gabinete, e agora como juiz também apliquei em diversos casos a perspectiva de gênero nas sentenças. Espero aprender muito com todos. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiane, eu estou lotada na segunda vara civil de São Paulo. Sou oriunda do último concurso, tive contato com a matéria nos estudos para o concurso, também no curso de formação, mas na prática ainda não fiz aplicação e com o curso espero que seja uma oportunidade de aprender mais e trocar experiências com os colegas para aplicação nos processos de competência federal. Obrigada. Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou juiz aprovado aí no último concurso da terceira região, estou no núcleo de justiça, também tive contato com o tema aí para os estudos e na prática tenho observado aí as questões correlatas aí à matéria na área previdenciária também, né? E também na área criminal, quando eu estive em Ourinhos, com questões relacionadas às mulas, né, do tráfico. Então, espero, como todos, aprender muito aqui. Será que já foram todos? Bom dia, Mara. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Meu nome é André. Desculpa, eu não estou com a câmera desligada porque eu estava pronto para entrar na reunião, mas estava acontecendo uma vistoria. Eu sou juiz federal aqui em Belém, também do último concurso. E estou muito ansioso, conheço a Mara pessoalmente, uma pessoa incrível. Prazer, Mara. Eu vou até abrir aqui minha câmera para me apresentar. Estou aqui em Belém, já me apresentei lá na sessão. Estou muito curioso para aprender com todos vocês. Prazer estar aqui. Eu vejo que tem alguns nomes de colegas que ainda não se apresentaram, mas estão com câmera desligada, de repente estão impossibilitados de se apresentar. Mas eu vou dar sequência, né, à nossa aula. Alguém gostaria de falar? Quem chegou eu não falei ainda. Fernanda Oliveira, está tentando falar, não é? Está sem áudio, Fernanda. Deve ser alguma configuração. Você está com o fone sem fio, às vezes é isso. Fone sem fio dá um probleminha de conexão. Mas não se preocupem, quem depois entrar e quiser falar e quiser se apresentar, tá bom? Aí a gente vai fazendo essa apresentação. Achei excelente conhecer vocês, ainda que seja minimamente, né? Saber cada um, e mais ainda, fiquei bem feliz e ao mesmo tempo preocupada de ver que vocês, uma boa parte já aplica o protocolo, ou seja, muita coisa do que eu vou trazer aqui não vai ser novidade, mas a gente precisa também entrar em alguns conceitos muito básicos e muito elementares. Quero primeiro, assim, pedir licença aos demais colegas para desejar boa sorte aos colegas da primeira região que acabaram de sair do curso de formação, porque eu estava de férias, não tive
a possibilidade de me despedir de cada um, né, de cada uma. Então, eu desejo muito boa sorte e achei fundamental o que a Giane falou sobre a experiência na região norte, porque muita gente fica com medo, vou para o norte, minha vida acabou e tal, aquela coisa toda, mas aproveitem a jornada e se divirtam no caminho, porque vale a pena, vocês têm muito a aprender, a gente tem muito a aprender com as culturas diversas e os lugares diversos do Brasil. Das apresentações de vocês, eu acho que ficou bem claro para a gente que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele acaba sendo bem lembrado quando a gente vai falar do previdenciário, né, do direito previdenciário, da questão da mulher rurícola, né, da questão da segurada especial. Porque eu acho que, primeiro, que a gente tem muito caso de segurado especial, então esse é um caso que vem à mente de início, e segundo, porque eu acho que embora essa coisa do ser evidente é muito relativo, né? Depende do quanto a gente conhece das questões de gênero e das diferenças que elas causam. Mas é interessante ver que efetivamente é o que acontece, né? Uma facilidade maior de identificar a aplicação do protocolo nessas questões previdenciárias contra as mulheres rurais e seguradas especiais. O que a Gisele disse sobre a impossibilidade, né? Tem algumas matérias que você nem pensa da aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, mas aí é como se a gente dissesse assim, é como se a gente não pensasse na presença da mulher em determinados espaços. Porque se você tem mulher naquele espaço, naquele processo, você pode pensar no julgamento com perspectiva de gênero em qualquer matéria. Então, é uma coisa que é interessante a gente ir desconstruindo. Então, é bom a gente ter essas experiências, e por isso que é importante que vocês falem durante o curso, e para trazer as experiências de vocês, para trocar, né, essas informações, porque isso faz com que o curso seja infinitamente mais importante, mais enriquecido. O falar sobre doutrina e sobre legislação, eu acho que é algo menor, porque isso a gente pode fazer sozinho. Mas a troca de experiências, a conversa, o diálogo, as atividades que vão trazer uma maior sensibilização para o tema, eu acredito que elas nos enriquecem muito mais. A questão também, outro ponto que é bem importante de destacar aqui para vocês, e que para mim é uma novidade, e é uma novidade que me deixa bem feliz, nós temos uma turma com 39 pessoas inscritas. Das 39 pessoas inscritas, nós temos 18 homens. E isso, para mim, é um avanço, porque uma das grandes dificuldades que existem é trazer os homens para essa temática, porque, de modo geral, se pensa, estamos falando de gênero, logo estamos falando de mulheres. Do mesmo modo como é difícil trazer pessoas brancas para a questão racial, né? Então, fico muito feliz, né, de ter os colegas homens aqui. Não vou dizer, não vou dar parabéns, porque isso não é parabéns nem nada, é simplesmente dizer que fico feliz de vê-los aqui, porque dar parabéns eu dou para todo mundo que está no curso, porque são pessoas que querem ter uma jurisdição com maior qualidade. Então, ditas essas palavras iniciais aqui para vocês, que eu queria, e fiquei muito. Acho que é bem bacana a gente ter uma turma tão diversa em todos os sentidos: homens, mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas não brancas. E, só para finalizar, a Giane, fico feliz de te conhecer finalmente, né? Porque eu ouço muito falar do seu nome, e feliz também de ter uma colega da Seção Judiciária de Goiás, que é a minha seção judiciária atual. O curso objetiva, basicamente, capacitar os alunos e as alunas à aplicação prática do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, considerando a questão da interseccionalidade com a raça, que é o ponto central da aula de hoje, né? A nossa aula de hoje ela é objetiva trazer alguns conceitos fundamentais e trazer as noções relacionadas à interseccionalidade, de como ela ocorre, de como a gente pode identificar casos de interseccionalidade e fazer com que exista uma abertura de olhar para a diferença que há na vida das pessoas, no processo, na análise de um processo, que pode acontecer quando a gente tem pessoas que estão sendo atravessadas tanto pelo gênero quanto pela raça e muitas vezes também pela questão social. Então, esse é o objetivo principal da aula de hoje.
E vamos agora começar com uma apresentação de slides. Deixa eu só começar aqui a compartilhar minha tela. Se por acaso alguém que ainda não se apresentou nesse meio tempo quiser ir se apresentando, por favor, fique à vontade. E vamos lá. Se eu não conseguir aqui, Luciana, eu vou encaminhar para você a apresentação, tá? Deixa eu ver aqui, incluir som. Acho que eu tenho que... As velhas questões da tecnologia, que é o que me deixa um pouco sem paciência, porque eu acho que vai dar tudo errado, mas já está dando tudo certo. Aproveitando esse momentinho, eu gostaria de falar com vocês que no dia 13 de maio deste ano, o STJ, em parceria com a Escola da Magistratura, com a Infam, vai realizar um curso sobre sobre os enunciados de equidade racial. Vai ser um curso que é híbrido, ou seja, quem não puder participar presencialmente no Rio de Janeiro, pode participar do curso online. As inscrições estão abertas. Convido a todos e todas, eu estarei lá, e vai ser uma alegria muito grande se vocês puderem acrescentar essa atividade no currículo de vocês. E com isso também já vai ajudar na aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero de forma interseccional. Acho que agora vai. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Só que não Ótimo. está em tela cheia, sabe, Mara? Uhum, eu vou botar em tela cheia agora. Só queria primeiro ver se ela já estava aparecendo. Então, tá. Vamos agora para tela cheia. Então, tela cheia agora, isso? Obrigada. Se precisarem me interromper para alguma pergunta, por favor, coloca a mãozinha e aí eu passo a palavra para vocês. Na verdade, vou até colocar no meu celular o Teams, porque eu não consigo ver. Não, vamos Mara, fazer o seguinte, se alguém precisar, fala, tá? Porque eu não consigo ver a mãozinha quando eu estou na apresentação. Oi, Robson. eu acho que vale a pena você colocar em destacar para todos, a depender do tamanho da tela. Tá em tela cheia, mas está dividindo com as imagens. E não sei se todo mundo consegue Com quais configurar o imagens? Não, Teams. eu vou tirar, As imagens essa das imagem. pessoas. Não, eu vou tirar essa imagem. Peraí, como é que eu faço? Acho que pode ser em botão direito, destacar para todos. Aí eu já tenho que sair daqui. Vejam por que é que eu acho que a aula presencial é muito melhor. Essa é uma questão minha, né? Que não sabe lidar com essas Mas Mara, não se preocupe não, tá tecnologias. visível. Só tá um pouquinho pequeno, mas tá funcionando. Tá do jeito anterior funcionava. Não, mas é porque eu não gosto essa imagenzinha aqui também, sabe? Qual o botão que você fala? Esse aqui? Botão direito, destacar para todos. Ele fica na tela maiorzinha. Esse é que já não tá clicado e a minha tela que tá pequena. Não tô achando não, Robson. É porque realmente essa barrinha aqui, eu acho ela muito ruim. Doutora Mara, eu Oi. já destaquei a senhora para todos. Então, provavelmente é a tela dele que é pequena. Obrigado, Luciana. Obrigado. Imagina. Entendi. Tá, mas é porque essa barrinha aqui, Luciana, é que eu tô falando que fica aparecendo, sabe? Essa das pessoas. Inclusive, Você seria fala a barrinha dos essa. participantes? Essa, isso. Eu Essa acho que barrinha não que eu tem queria. jeito. Você pode dar o xizinho. Tá aparecendo um xizinho na direita para você? Não, né? Não. Eu acho que não Parei tem de jeito compartilhar. de. Eu não queria que ficasse essa barrinha, entendeu? Porque ela Mas acaba mas é só. prejudicando Não, mas é a só você visibilidade. que vê. É? Aí Só eu que cada vejo? aí cada um pode tirar os participantes da sua própria tela, com um xizinho que Ah, fica tá. lá na parte superior. Então tá bom. Então tá ok para todo mundo, né? Coloca no Fazer isso. modo de exibição. Pronto, agora eu vou colocar no modo de exibição. É porque ela me atrapalha também, entendeu? Pronto.
Então é isso, pessoal. Se alguém, obrigada, Luciana, obrigada, Robson. Se alguém precisar falar, fazer alguma pergunta, por favor, só interrompe com áudio mesmo, porque eu não consigo ver as mãozinhas. Então, a aula de hoje, gênero, estereótipos, raça e interseccionalidade na atividade judicial. Para iniciar, a ideia é trazer para vocês os conceitos fundamentais, né, de sexo, gênero, sexualidade e raça. Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, vou falar muito brevemente, porque é mais para frente que vocês vão ver a aula específica do protocolo, né? Eu não me lembro se vai ser a colega Rafaela ou se vai ser a Marcela Lobo, que é uma juíza de direito do Maranhão e especialista no tema. Aí vamos para a parte da interseccionalidade, definir do que se trata, o caso que marca o início desse entendimento a respeito da interseccionalidade e algumas autoridades sobre o tema, e como articular sexo, gênero e raça a partir de um estudo de caso. Aqui os conceitos fundamentais, sexo, gênero, sexualidade e raça, e isso é importante a gente ter em mente porque algumas vezes há uma confusão quando a gente fala especialmente de gênero e de sexualidade, né? Quando a gente está falando de sexo, a gente está falando da questão das características biológicas, ou seja, é o sexo que a pessoa se apresenta ao nascer, né? O sexo biológico, ou seja, vai ser um homem ou mulher de acordo com as características biológicas e anatômicas, podendo ser sexo masculino, feminino ou intersexo, sendo que a classificação como intersexo, ela é uma condição biológica que não se enquadra nas categorias binárias tradicionais, ou seja, não é nem no feminino e nem no masculino. Em relação ao gênero, aí a gente já parte para uma outra forma de definição que vai se relacionar à questão de construção social, cultural, histórica, que tem aquela questão da distribuição de papéis, do que é permitido para o homem, do que é permitido para a mulher, quais são os espaços da sociedade onde a posição é para um homem ou para uma mulher. Então, esta é a construção social que não está necessariamente relacionada diretamente ao sexo. Então, pode ser que uma pessoa nasça no sexo feminino, mas na questão de gênero, ela acaba não se entendendo como uma pessoa. Não, perdão, gente, estou confundindo com a questão da sexualidade. A questão do gênero tem a ver com a questão dos papéis, né? Então, você vai ter, por exemplo, na questão de gênero, tem muito a atribuição do papel do cuidado para a mulher. É um exemplo. E eu acredito que quando a gente raciocina sobre isso na nossa existência, na nossa família, a gente percebe claramente, né? Por exemplo, eu sou uma mulher solteira, não tive filhos. E era atribuído a mim, como se fosse natural, o papel de cuidar da minha mãe na velhice. Ainda que a condição do meu irmão à época fosse melhor para cuidar da minha mãe na velhice. Mas como eu sou mulher, esse papel era atribuído a mim, como se fosse algo biológico, como se fosse algo natural. Outra característica dos papéis, da atribuição de papéis de gênero, a gente tem em relação à profissão. É atribuído à mulher o papel e o espaço interno, ou seja, o espaço da casa, o espaço doméstico, aquela ideia de que a casa, o funcionamento da casa, a família, tudo depende da mulher. E a mulher que é responsável por aquele espaço. Enquanto isso, ao homem cabe o papel do provedor, do que vai para fora de casa, daquele que vai trabalhar fora, aquele que é autorizado a estar nos espaços externos, e com isso traz o que é necessário para que a família, que é gerenciada, digamos assim, né, pela mulher, possa ter o seu sustento e ter uma condição social e de vida proporcionada por aquele homem. Então, é por isso que se diz, não é determinado pelo sexo biológico, mas sim pelas normas culturais que influenciam a divisão do trabalho, que tem toda uma influência sexista, né, quais são os trabalhos destinados à mulher. No direito, por exemplo, quem já não se deparou com a situação de ter a ideia de que mulheres vão para o direito de família, né? Mulheres são melhores no direito de família. Então, tem essa ideia do ser melhor para isso ou ser melhor para aquilo, mas que está relacionada com a questão do gênero, com o ser mulher.
Então, dizer, não, a mulher não é a melhor para tratar do direito criminal, por exemplo. Hoje em dia a gente já vê que isso não faz o menor sentido. Temos excelentes mulheres que são criminalistas. Então, esses papéis, eles são atribuídos com base no gênero, com base no sexo biológico, e aí isso se traz, assim, para o gênero. Ali é o papel da mulher. Esse é o lugar que a mulher pode frequentar. E com isso, com essa ideia do papel, é que a gente passa para uma situação onde há barreiras de acesso para as mulheres a espaços de poder e de decisão. Basta a gente perceber o que acontece no próprio Poder Judiciário, onde o percentual de mulheres que estão nos tribunais não corresponde ao percentual das mulheres que estão no início da carreira. Porque à medida que vai aumentando a possibilidade de decisão, de poder, né? Quanto mais vai aumentando o poder, mais as mulheres vão enfrentando barreiras para chegar nesses espaços. Não é à toa que nós temos hoje a resolução que determina a questão da paridade na promoção por merecimento aos tribunais. E aí, em relação à questão da sexualidade, que eu tinha feito uma confusão no início, a sexualidade, eu acredito que a gente pode ter uma melhor visualização para não confundir com sexo e com gênero, quando a gente entende a questão do afeto. Então, a sexualidade, ela está relacionada com a questão do afeto. É a orientação afetiva e sexual. Então, você pode se entender uma pessoa heterossexual, se você é atraída ou atraído afetivo-sexualmente por alguém do sexo oposto, ou uma pessoa homossexual, com a atração por pessoa do mesmo sexo, bissexual, que tem a questão de você ter uma atração afetivo-sexual tanto pelo sexo masculino quanto pelo sexo masculino, e tem a pansexualidade e a assexualidade. A pansexualidade tem a ver com digamos assim, infinitas possibilidades de afeto, né, de atração afetivo-sexual, e a assexualidade é aquelas pessoas que entendem que não sentem atração afetivo-sexual por nenhum sexo, né? Há essa possibilidade também. Então, a gente sai da questão binária, né? Não é só somente heterossexual e homossexual. A gente tem outras possibilidades de expressão do afeto sexual por outras pessoas. Quanto à raça, que a gente precisa entender por, por uma necessidade de sabermos o que significa raça quando formos tratar da. Gente, as palavras estão me fugindo hoje, que estão uma coisa. Quando a gente for falar da conexão, da interação entre raça e gênero, então a gente precisa também entender o que é raça, né? Raça tem esse conceito aqui, teórico, construção histórica e social, destinada a manter e reproduzir privilégios. Não se define como subdivisão científica biológica dos seres humanos. É uma categoria que hierarquiza, diferencia e subjuga diferentes grupos que são marcados fenotipicamente. O que isso quer dizer? O fenotipicamente, como os marcados fenotipicamente. Porque no Brasil, especificamente, a gente tem isso muito forte, mas não é só no Brasil, a questão da raça não se refere a uma questão biológica, porque por muito tempo se difundiu a ideia de que era uma questão biológica, tanto a ponto de dizer que as pessoas negras seriam biologicamente inferiores às pessoas brancas, mas já se chegou a um consenso há um bom tempo de que não há essa definição de raça como sendo algo biológico. A questão da raça, ela, de forma semelhante ao que acontece com o gênero, é uma construção social, cultural e histórica, com a finalidade de manter privilégios para um determinado grupo. E no caso da raça, no caso da raça, quando a gente fala de racismo, né, quando a gente fala da questão das pessoas negras especificamente, a gente vai falar da subjugação de pessoas negras em relação às pessoas brancas, que são aquelas consideradas que são as destinatárias desses espaços de poder, as destinatárias dos melhores lugares, as destinatárias das melhores qualificações, do bonito, do belo, do perfeito, do inteligente. E eu acabo colocando muito no masculino, no gênero, porque é o que a gente vê mais, é a questão do homem branco. Então, não há essa questão de dizer somos todos humanos, não tem por que dividir a raça em raça branca, amarela
indígena e negros. Não tem por que dividir, mas a gente não está falando de raça no sentido biológico, então isso é bem importante que fique claro para vocês. E por que a gente precisa de um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Eu estou vendo aqui que o vídeo não baixou, mas não tem problema, porque eu vou falar com vocês do que se trata esses dois casos e vou colocar os dois vídeos na plataforma para que vocês vejam, caso não tenham visto ainda. E são dois vídeos com situações parecidas. No primeiro vídeo, que é esse que diz advogado com filho, prioridade concedida, é uma situação em que um advogado ele conseguiu prioridade em relação ao julgamento na pauta do STJ, né? Conseguiu prioridade porque ele estava presente na sessão com um filho no colo. E daí, na sessão, os ministros disseram, olha, o advogado está com a criança no colo e tal, vamos dar prioridade ao processo dele, e aquela coisa, nossa, que bacana, aquela história que a gente vê muito, né, que é quando o pai está tomando conta da criança, é incensado, é parabenizado, nossa, que bonito, que pai bacana, mas as mães fazem isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, de modo geral, as mães estão cuidando dos seus filhos e das suas filhas e nem por isso são parabenizadas e nem consideradas excelentes mães. Tanto que, no caso da advogada gestante que teve a prioridade negada, isso foi em um tribunal do trabalho, uma sessão virtual, e uma advogada pediu prioridade por ser gestante e estar com 7 meses de gestação. Isso durou vários minutos, essa discussão, porque o presidente da sessão disse que não ia conceder. Não ia conceder prioridade. E dentre os vários argumentos dele, após os outros membros da sessão falarem, presidente, conceda e tal, e ele não vou conceder de forma alguma, um dos argumentos dele foi, eu nem sei se a senhora está grávida. E foi quando a advogada se levantou para mostrar a barriga. Ela levantou para mostrar a barriga e ele falou, eu não estou duvidando que a senhora está grávida. Então, toda uma contradição no próprio discurso dele. Mas, ao fim de tudo, ele não concedeu a prioridade de julgamento para uma mulher grávida, embora exista essa previsão legal de que tem que haver essa prioridade para uma mulher gestante. Então, a gente vê dois casos onde existem 2 pesos e 2 medidas, e qual é o diferencial desses 2 casos? É o gênero. É o único diferencial, é o gênero. E são situações que nos mostram que a gente ainda tem muito a avançar em relação ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e que a gente precisa, sim, desse protocolo. Aí agora a gente já passa para a questão da interseccionalidade, que foi a palavrinha que me fugiu. A questão da interseccionalidade, ela vem, a principal teórica que fala, a mais destacada que fala sobre a interseccionalidade é a Kimberlé Crenshaw. Ela criou o termo. Mas isso não quer dizer que ela criou a interseccionalidade, que foi ela quem definiu o que é interseccionalidade. Ela desenvolveu o conceito fundamental e, a partir do trabalho da Kimberlé, a questão da interseccionalidade passou a ser mais difundida e mais observada. Porém, aqui no Brasil, a gente já tinha a Lélia Gonzalez falando sobre a questão da interseccionalidade, né, que é uma intelectual negra que eu recomendo fortemente que conheçam, para quem não a conhece. Tem essa obra chamada Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que vocês podem consultar, e a Lélia já falava disso. Atualmente temos também a Carla Cotirene, que é uma mulher baiana negra e que fala muito sobre a questão da interseccionalidade, especialmente quanto ao cárcere e também a questão da saúde, né, a área de saúde. E como foi que surgiu, como foi que foi desenvolvida essa teoria, esse termo pela Kimberlé Crenshaw? Ela desenvolveu esse termo a partir de um caso específico que aconteceu na GM, onde trabalhadoras dessa empresa, trabalhadoras da GM, foram ao judiciário dizer que não conseguiam emprego, que não conseguiam lugar na GM por serem mulheres negras. E daí o judiciário negou, disse que não havia nenhum tipo de preconceito em relação a essas mulheres, não havia racismo naquela situação e nem havia questão do machismo, porque na GM existiam homens negros e na GM existiam mulheres. Existiam homens negros e existiam mulheres. Mas a autora vai e fala sobre essa diferença que existe, né? Realmente existiam mulheres e existiam homens negros. Porém, os homens negros que estavam lá, eles estavam no chão de fábrica.
né? Eles estavam nos trabalhos que eram considerados menos importantes na escala de poder da GM. As mulheres, por sua vez, estavam na questão administrativa, na parte administrativa da empresa, recepcionistas e outros cargos relacionados à exteriorização da empresa também, quando as pessoas chegavam, quem eram as pessoas que iam receber esses visitantes. Então, eram mulheres, porém, eram mulheres brancas. Então, não havia espaço para as mulheres negras nessa empresa, e isso fez com que despertou o interesse da Kimberly Crenshaw para desenvolver esse conceito, né, de interseccionalidade. Então, a gente percebe, basicamente, que a interseccionalidade se caracteriza, como o próprio nome já diz, como uma intersecção de marcadores sociais, né? Então, a gente tem uma mulher, né, uma mulher negra, ela acaba sendo atravessada tanto pela questão de gênero como pela questão da raça. Se nós colocarmos uma mulher negra periférica, nós vamos ter uma mulher que é atravessada pela questão de raça, de gênero e pela questão social também. Há também a possibilidade de irmos além, colocarmos outros fatores que vão se entrecruzando e fazendo com que essa mulher vá se estabelecendo em lugares diferenciados, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um caso prático, uma mulher que vai pedir um benefício social, vai pedir um benefício previdenciário relacionado à incapacidade para trabalhar, um auxílio-doença. Essa mulher chega e diz não tem condição de trabalhar. Ela é uma mulher negra, cerca de mais de 50 anos de idade, sem qualquer tipo de instrução que a leve a um outro lugar de trabalho que não seja os empregos subalternizados, e vai ao médico e fala, não tenho condição de trabalhar. Esse perito médico analisa a condição dessa mulher, descreve todas as doenças que ela tem, e boa parte delas relacionadas a questões motoras, né? Coluna, cotovelo, impossibilidade de se movimentar, de abaixar, essas questões todas que a gente sabe que são essenciais no trabalho doméstico. Mas, ao final da perícia, ele conclui dizendo, apesar das doenças, nenhuma incapacita para o trabalho, podendo a autora desenvolver simples atividades físicas que são acessíveis para qualquer pessoa, independentemente da sua classe social, como uma caminhada, uma alimentação equilibrada, e ela pode também se preparar para uma outra função. Então, nesse lugar, será que essa pessoa está enxergando a paciente, a condição da paciente, indo além do exame físico por si só? Porque uma mulher negra, doméstica, que está nesse lugar e diz que não tem mais condição de trabalhar, com a instrução que ela tem, ela vai conseguir um emprego? Vai conseguir sair dali, vai conseguir continuar trabalhando, sendo que, na grande maioria das vezes, essas mulheres negras, elas trabalham desde muito cedo. Então, há uma percepção equivocada do colocar a mulher de forma generalizada, considerar apenas secamente uma idade e dizer que ela pode fazer qualquer outra coisa. E podem acreditar, eu sei que muitos já devem ter se deparado com essa situação, mas é o que eu mais vejo na minha atividade como juíza do JEF. É esse tipo de laudo, onde você lê a descrição, você lê o que a pessoa faz, você compara e você conecta todas as questões que envolvem a vida daquela mulher. Não tem como você entender que um laudo como esse pode fundamentar uma sentença de improcedência, na minha visão, né? Porque a questão da procedência ou improcedência vai de cada um, mas o ponto aqui não há uma preocupação com a questão da interseccionalidade, do atravessamento dos marcadores sociais de gênero e de raça sobre a vida dessa mulher. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, por causa dessas questões relacionadas ao gênero, né, do lugar social da mulher e da preocupação com o fato da mulher não ascender profissionalmente, surgiram os estudos iniciais feitos pela Comissão AJUF Mulheres,
a respeito do papel da juíza ou do lugar da juíza, né, no judiciário. Por que que as juízas não conseguiam chegar aos tribunais na mesma proporção que os homens? E aí foram desenvolvidos vários estudos pela comissão, acredito que vocês já ouviram falar da Comissão AJUF Mulheres, quem não ouviu, sugiro que entre no site da AJUF, tem ainda, acredito que ainda tenha lá algum registro a respeito da Comissão AJUF Mulheres, e tem todo o trabalho produzido. E dentre esses trabalhos tem a cartilha de julgamento, a cartilha para julgamento com perspectiva de gênero, que foi o que deu início, eu diria que foi a semente para o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Se a gente pegar o protocolo e pegar a cartilha, a parte geral doutrinária é basicamente a mesma coisa, né? Inclusive, há uma menção à cartilha na parte inicial do protocolo. Então, foi a partir desses estudos, da inquietação de algumas juízas com o fato de que as mulheres não ascendem da mesma forma que os homens, né? Não ascendem na mesma proporção que os homens. E qual é o problema? O que é esse teto de vidro que segura as mulheres num determinado lugar, num determinado patamar, né? Tanto que hoje em dia a gente não tem nem 35% de mulheres desembargadoras nos tribunais, de modo geral, né? Estou falando, na média, não há 30%, 35% de mulheres nos tribunais como desembargadoras. Poucos tribunais têm esse número, alguns chegam a 50%, mas a gente ainda tem muito a avançar, tanto que agora a gente tem a resolução pela paridade de gênero, que significa uma lista para promoção por merecimento composta exclusivamente por mulheres. Então, o protocolo ele vai trazer para a gente um direcionamento de como a gente deve atuar para julgar com perspectiva de gênero. E quando a gente fala julgar, não é especificamente e unicamente a sentença, a decisão. É também a análise do processo, é o procedimento, é como vamos atuar numa sala de audiência, considerando a questão de gênero, o que que vai ser permitido perguntar a uma mulher numa sala de audiências, a depender da causa, né? Quantas vezes a gente viu escândalos relacionados à forma como o advogado da parte contrária se dirige à mulher que faz uma acusação de crimes relacionados à violência sexual. Quantas vezes? Então, o protocolo ele traz esse direcionamento para que seja retirado esse véu de que existe uma imparcialidade de modo a tratar todo mundo exatamente da mesma forma, considerando todas as questões. Não há como atuar com essa imparcialidade que corresponde a uma neutralidade, né? Uma coisa é sermos imparciais, temos que ser imparciais no julgamento, outra coisa é sermos neutros. Então, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, assim como o protocolo de julgamento com perspectiva racial, que foi publicado no ano passado, eles trazem essas orientações para a nossa atuação como um todo. E para como podemos considerar gênero, e no caso do racial, como podemos considerar a raça. Fiquei bem feliz quando eu vi um dos colegas dizer que já aplicou, ou uma das colegas dizer que já aplicou o protocolo de julgamento com perspectiva racial. E ambos trazem, né, tanto uma parte inicial, geral, doutrinária, com conceitos fundamentais, como a parte específica que vai falar de cada área do direito onde você pode atuar, considerando a questão de gênero e considerando a questão racial. E como isso vai trazer uma diferença para a qualidade das decisões e para a resposta que a gente vai dar para o jurisdicionado e para a jurisdicionada. O STF e a STJ já aplicam há um tempo, tanto o protocolo de gênero, né, de julgamento com perspectiva de gênero, tem esses dois casos emblemáticos onde houve a aplicação do protocolo, a DPF 779, né, que fala da legítima defesa da honra, que tem essa parte, né, dita pela ministra Carmen Lúcia, que diz que a sociedade ainda hoje é machista, sexista e misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser donas de suas vidas. E é o que a gente vê de modo geral. A gente vê a percepção, a gente tem essa percepção na prática e na nossa vida em sociedade do quanto as mulheres têm um tratamento diferenciado única e exclusivamente por serem mulheres. E o protocolo, ele objetiva retirar essa diferenciação no sentido de fazer com que as partes estejam no mesmo patamar
no momento de análise da prova, de análise da situação em que a gente está trabalhando, e não colocar a mulher numa situação de inferiorização ou de desvantagem pelo fato de ser uma mulher, ou permitir que isso aconteça única e exclusivamente com base no gênero, né? E aqui eu vou deixar para vocês, porque o tempo não vai permitir, eu vou passar para vocês no grupo, na plataforma, o caso da Simone André Diniz, né, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E o caso da Simone André Diniz, para quem não conhece, eu vou falar brevemente sobre ele. Ele é o caso de uma mulher negra que, por volta de seus 19 anos, 97, se não me engano, 1997, ela viu um anúncio de jornal em São Paulo oferecendo uma vaga de empregada doméstica. E esse anúncio dizia que essa mulher tinha que ser solteira, sem filhos, e que ela e que ela tinha que ser preferencialmente branca. Então, esse preferencialmente branca incomodou Simone, que era uma mulher negra, que é uma mulher negra, porque ela está viva, por dizer, não acredito, não é possível que exista uma discriminação única e exclusivamente por causa da cor da pele, que me proíba de ter um emprego. Então, a Simone ligou para o lugar, né, e se ofereceu para a vaga, falou que queria perguntar sobre a vaga. E a primeira e única pergunta que ela ouviu foi: você é branca? E ela disse: não, eu sou negra. E a pessoa respondeu: então você não preenche os requisitos para a vaga. Esse caso, a Simone levou para o judiciário, né? Ela registrou a ocorrência na delegacia, as pessoas foram ouvidas, inclusive esta que atendeu a Simone, e a pessoa confirmou que realmente ela disse que queria uma mulher branca, porque ela tinha tido uma experiência com uma empregada doméstica negra que bateu nos filhos dela. Então, ela confessou que ela queria uma mulher branca, que ela não queria uma pessoa negra. Mas o caso foi arquivado e, com isso, a Simone recorreu. O caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à época, e na comissão o Brasil sofreu, pela primeira vez, né, o Brasil foi apontado como um país que ter praticado o que se chama de racismo institucional. Com base nesse reconhecimento do racismo institucional praticado pelo Brasil, que, em razão da raça da Simone, impossibilitou o desenvolvimento do processo, ela sequer teve direito a ter o caso dela julgado pela justiça, porque o caso foi arquivado, o inquérito foi arquivado, e o Brasil foi condenado e recebeu as recomendações, 12 recomendações foram feitas ao Estado brasileiro em relação ao caso da Simone André Diniz, dentre elas a recomendação de pagar uma indenização a Simone, 36 mil reais, ela recebeu essa indenização do Estado de São Paulo, permitir que financiar estudos para que ela fosse à faculdade, fizesse um curso superior, o que ela escolhesse, que o Brasil desenvolvesse ações, né, fizesse seminários, cursos, eventos com a temática racial, para sensibilizar e para conscientizar as pessoas a respeito do racismo, da prática do racismo, e com base nessas recomendações é que a gente tem visto o CNJ desenvolver diversas ações voltadas à questão do letramento racial, ao enfrentamento ao racismo e à promoção da equidade racial. Então, o caso de Simone André Diniz eu trago para vocês porque ele é um caso emblemático e fala muito claramente a respeito da interseccionalidade entre raça e gênero. Porque a partir do momento que você diz em um anúncio que a pessoa tem que ser solteira, que ela não pode ter filhos, é uma limitação relacionada ao gênero. Porque o homem, mesmo que ele tenha filhos, a vida dele não é considerada limitada. Isso eu estou trazendo uma questão cultural, histórica, que a gente bem sabe que existe. Não estou dizendo no caso A, no caso B, da pessoa que diz, mas eu cuido dos meus filhos, das minhas filhas. Eu conheço colegas aqui que são pais maravilhosos. Mas o ponto é que essa questão do cuidado, ela é social e culturalmente e historicamente destinada às mulheres. A partir do momento que se diz que mulher sem filhos, é porque sabe que se ela tiver filhos, ela não vai poder cuidar dos filhos daquela outra pessoa que está contratando ela.
né? Enquanto em relação ao homem não teria uma limitação dessa para uma vaga de emprego. Então, é um caso que traz a questão da interseccionalidade, a meu ver, muito evidente, embora o ponto central do caso e do julgamento seja a questão racial, mas não há como desconectar gênero e raça. Seja quando a gente está falando de gênero, seja quando a gente está falando de raça, é necessário considerar as duas situações, os dois marcadores sociais, porque dados revelam que as mulheres negras são aquelas que estão na base da sociedade. Eu costumo até dizer que não é na base, a mulher negra ela está no contrapiso. Porque quando a gente vê os piores índices no Brasil, índice de desemprego, índice de violência sexual, índice de salário, uma mulher negra, em média, ganha menos da metade de um homem branco. Então, ela está abaixo do homem negro, ela está abaixo da mulher branca, nos marcadores sociais diversos. Então, é por isso que se diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, né? É uma frase da Angela Davis, que inclusive eu indico que vocês leiam o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que conecta e articula esses marcadores sociais brilhantemente. Então, o caso Simone André Diniz que eu trouxe para vocês, e que já contei o caso inteiro, que já falei o resultado, que disse o que aconteceu, o Brasil recebeu essas 12 recomendações, ele não cumpriu ainda todas as 12 recomendações, cumpriu essas que eu comentei, e teve uma recomendação de que o Brasil pedisse desculpas a Simone. E o Brasil, pelo menos até 2023, não tinha feito esse pedido de desculpas a Simone. Houve um evento no TST, né, exatamente a respeito do caso Simone André Diniz, se algum de vocês se interessar mais para saber o caso e ouvir pessoas falando sobre os detalhes e sobre todas as questões envolvidas. Esse evento está disponível no YouTube, na página do TST. E ela estava presente, né, a Simone, e nesse evento houve um pedido de desculpas para Simone, feito por uma juíza negra. Né? A juíza negra, como representante como membro do Poder Judiciário, fez esse pedido de desculpas e a Simone disse que aquele momento para ela foi muito importante, foi muito significativo. E esse é o caso, então, que marca bastante a questão do racismo, mas eu insisto que ele também traz questões relacionadas ao gênero. Nas nossas atividades, a gente vai ter um outro caso para trabalharmos, mas é importante que vocês conheçam já o caso Simone André Diniz para terem uma ideia de como anda a imagem do Brasil quanto a um país que tem uma prática de racismo institucional. Então, basicamente, para essa aula de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Acho que é muito importante que a gente tenha eventos relacionados a gênero e raça e que a gente fale mais sobre o protocolo de julgamento de gênero e também, numa outra oportunidade, falemos mais sobre a questão racial e sobre o protocolo de julgamento com perspectiva racial mais detalhadamente e que consideremos não somente o gênero, mas também que a gente tenha um olhar em uma perspectiva racial quando formos julgar os nossos processos. E a tendência, acho até que por causa das questões de estereótipos, né, raciais, racistas, estereótipos machistas, a tendência é que o nosso cérebro nos leve a pensar que o protocolo de julgamento com perspectiva racial se refere somente ao criminal. Mas não é. Assim como acontece com o protocolo de gênero, ele também se aplica muito bem e necessariamente aos demais casos, como esse que eu mencionei, da questão previdenciária, né? Então, assim, para encerrar e para ler para vocês um texto que, na minha visão, deixa, assim, sem sombra de dúvidas, uma situação, o que é a interseccionalidade entre gênero e raça, qual é a diferença que existe entre estarmos diante de uma pessoa branca, ainda que seja mulher e de uma mulher negra, eu gostaria de ler para vocês um trecho de um discurso de uma mulher negra chamada Sojourner Truth, que ela fez esse discurso em 1850, em uma convenção relacionada à Convenção Nacional pelos Direitos das Mulheres. Ela era uma mulher negra,
ela era uma mulher livre, não era uma mulher escravizada naquela época em que ela fez esse discurso. E então ela estava indignada com as coisas que ela estava ouvindo naquela sessão, naquele lugar, dos homens brancos dizendo que por que que as mulheres queriam votar, por que que as mulheres queriam esses direitos, se as mulheres eram tão frágeis, as mulheres precisavam de ajuda para subir numa carruagem, as mulheres precisam de ajuda para pular, a passar por uma poça de lama. Os homens estão sempre ajudando as mulheres, então as mulheres são fracas demais para estar nesses espaços. Então ela levantou e disse o seguinte: olhe para mim, olhe para o meu braço. Levantou a manga do vestido e mostrou o braço, a extraordinária força muscular. E disse: arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem, quando eu conseguia comida e aguentava o chicote da mesma forma. E não sou eu uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher? Então, esse discurso, esse trecho do discurso traz a diferença. Ninguém nunca ajudou essa mulher negra a subir uma carruagem. Certamente as mulheres brancas tinham essa ajuda. É uma situação que coloca mulheres brancas e mulheres negras em lugares diferentes por causa da interseccionalidade. Então, é por isso que não há como se dizer que toda a luta feminista, até um determinado momento, né, porque hoje em dia já tem essa questão do feminismo negro, de trazermos todas as correntes para um mesmo lugar e para pensarmos, considerando as diferenças e a diversidade dos grupos femininos, porque são diversas mulheres, né? A gente está falando de diversos feminismos. E trazer essa consideração também para os nossos julgamentos é importante, né? Então, que essa aula consiga trazer para vocês uma noção inicial, né, do que seja a questão da raça, quando conjugada com o gênero, e tenhamos um olhar mais, como eu posso dizer, mais, não é sensível, mas que tenhamos um olhar mais acurado para esses casos. Porque eu digo para vocês que eu não consigo pegar um caso de pedido de benefício por incapacidade, laudo negativo, e não buscar informação que me diga se essa mulher é uma mulher negra ou não. Não consigo. Porque eu sei que a história das mulheres negras, de modo geral, no nosso país e em diversos outros, é de uma vida de subalternização e de trabalhos precarizados. Então, não dá para a gente ficar exigindo, como esse médico costuma colocar nos laudos dele, que ela pode fazer outras coisas após os 50 anos de idade, quase 40 trabalhando como empregada doméstica, com a coluna acabada, né? E que ela pode seguir. Então, que a gente tenha um pouco mais de técnica nesse nosso olhar, considerando essas diferenças. E isso não vai significar ser juiz ou juíza parcial, né? Isso é importante que a gente entenda. Protocolo de gênero, protocolo racial e qualquer outro que venha, né? Porque, inclusive, o TST tem um protocolo de vulnerabilidades, para quem se interessar, que ele tem diversas outras vulnerabilidades, né? Envolve a questão do capacitismo, da homossexualidade, se eu não me engano, também do etarismo. Então, a gente tem ferramentas para que a gente tenha uma jurisdição com melhor qualidade, sem sermos neutros, né? Porque neutro só detergente. A gente pode ser imparcial, mas neutro não tem como. A gente vive em sociedade, né? A gente tem uma família, a gente tem diversos influxos, influências na nossa vida. A gente é diferente. A gente pode ser filho da mesma mãe, do mesmo pai, a gente vai ser diferente. Então, a gente vai ter olhares que vão vir da nossa experiência de vida também, né? Então, a gente vai ser imparcial, sim, mas neutro é ser injusto. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. A palavra está aberta, caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma colocação, ou sobre a aula, ou sobre o curso. E a gente vai continuar em contato essa semana, porque esse módulo eu estou responsável, né, pelo módulo, pela tutoria. Então, a gente vai conversando no fórum. Qualquer dúvida, se não quiser colocar no fórum, quiser mandar mensagem privada também, pode mandar. Se tiverem alguma dificuldade não consegui fazer a tarefa até tal dia, não vou poder assistir a aula porque tem uma audiência e tal, entre em contato com a gente e a gente vai
observando todas as peculiaridades de cada pessoa, porque dar um curso para pessoas que estão em atividade não pode ser da mesma forma que de dar um curso para alguém que está afastado, né? Então, a gente tem que considerar alguns fatores, mas espero que todos e todas se esforcem para fazerem todas as tarefas, para falar nos fóruns, se manifestem, tragam experiências de vocês, porque isso enriquece demais o curso, e a gente vai se falando essa semana, tá bem? Alguém gostaria de falar? Mara, Oi. Mara, Oi, Fernando. o curso vai abordar também a questão da transgeneralidade e do tratamento por parte de nós magistrados em relação a essa questão nos diversos ramos. Do transgênero, das pessoas transgênero. Isso. Eu Uhum. acredito que vai ser abordado mais aprofundadamente nas aulas, não sei se vai ser da Rafa ou da Marcela, da Rafaela ou da Marcela. Uhum. Mas se restar alguma dúvida, Fernando, se tiver alguma questão específica, você pode mandar mensagem, tá? Inclusive para mim. Não, não. Não, perfeito, Mara, pode deixar que eu mando. Tá joia? Obrigado. Obrigada a você. Gente, eu tô vendo aqui que são 11h42, né? Que ótimo. Eu tava vendo o meu reloginho tava com horário diferente, por isso que eu falei com vocês que não ia dar tempo. E eu acabei dando uma acelerada, preocupada de empreender vocês aqui. Que ótimo! Pronto, agora sim, vocês vão ficar mais tempo comigo. Então, agora sim, eu vou abrir o microfone mesmo e gostaria de ouvir vocês. Vamos fazer aqui uma conversa de uns 10 minutos, 15 minutos sobre a questão do caso General Motors, que eu falei, né? Aquele caso das mulheres negras que foram ao judiciário e não tiveram a sua causa atendida. Qual é a percepção de vocês a respeito disso? Alguém poderia falar sobre, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, ou, eu percebi isso também em outro lugar. O que vocês poderiam trazer para a contribuição? Se não falarem por espontaneidade, eu vou puxar os nomes, hein? Mara, vou falar então, vou começar aqui. Por livre e espontânea vontade, até porque você me conhece, ia Sim, ser pois uma das eu primeiras ia a ser puxar chamada. exatamente quem eu conheço. Né, Robson? A gente tá perdido aí. Robson. Antes de entrar só no caso da GM, eu queria falar um aspecto que eu estou terminando o mestrado da Infam, e eu tratei justamente dos trabalhadores rurais, né? Meu objeto não é gênero, tá? Uhum. Mas um achado que eu tive é que as mulheres nos processos previdenciários rurais, elas são prejudicadas pelos documentos do marido sempre. Ou é porque só tem documento em nome do marido, ou é porque esse documento indica que o marido trabalha na cidade ou já é aposentado. Enfim, por todos os lados que você olha, a mulher é prejudicada por causa do Gente, documento do mesmo, marido. né? Assim, é Eu não tinha nem, impressionante. eu não tinha nem me atentado para essa ótica. Eu sempre me atento para a ótica do exigir que ela tenha documentos no nome dela, Pois né? é. E ela não tem. Mas essa ótica que você tem é bem interessante. Um dos casos que eu analisei, inclusive, o marido era aposentado rural por invalidez. E aí a colega ou o colega que julgou entendeu que por causa disso, o trabalho da mulher desenvolvido no campo não era necessário para a subsistência da família. Então ela não foi reconhecida como rural. Depois a turma recursal reformou. Mas foram achados assim que eu não esperava também. Sobre esse caso. Letícia, só aproveitando o gancho, nesse caso aí do marido aposentado por idade rural, eu teve um caso que eu peguei no mutirão, que eu considerei a própria aposentadoria como início de prova material em favor da mulher, para comprovar o tempo, porque tem o seguinte, o regime de economia familiar, ele pressupõe dependência mútua, né? E nesse ponto, assim, ainda que a mulher não trabalhe diretamente na atividade laborativa, ela exerce outras funções complementares a esse regime de economia familiar, porque justamente a própria lei fala em regime de mútua dependência. E nesse ponto ali, a mulher embora assim, ela exerce um labor rural ainda que de forma indireta, e a própria atividade rural ela se presume contínua,
Porque tem o seguinte, não é simplesmente colocar, jogar a semente na terra e a semente germinar por si só. Tem toda uma série de cuidados para que a plantação não seja atacada por pragas, tem a própria fertilização, o próprio cuidado com a lavoura. E isso daí tanto o homem quanto a mulher fazem, eles exercem, e a própria aposentadoria significa que o próprio INSS reconheceu que pelo menos ele trabalhou no meio rural e aproveitando, assim, pode parecer meio presunçoso isso, mas só que é uma presunção em favor da mulher, e no sentido é uma presunção que tem uma lógica justamente pelo próprio regime de economia familiar. Nesse ponto, assim, eu pelo menos no mutirão que eu fiz lá no Maranhão, durante o meu curso de formação, eu adotei essa sistemática. Se eu via que o marido era aposentado por idade rural, eu já considerava aquilo ali como início de prova material em favor da mulher. Entendi, Fernando. Bom, desculpa, Mara. Sim, não, pode continuar, Letícia. Não, aí no caso da GM, eu realmente não é algo que me fugia, assim, pensar dessa forma. Mas aí, trazendo para hoje, né, a gente continua com isso, porque a gente vai para... E aí a gente vê a mulher sendo objetificada ainda, né? E a exclusão das mulheres negras também, porque, por exemplo, a gente vai para uma feira, qualquer feira de exposição. As modelos contratadas ou as mulheres que ficam ali para apresentar a empresa, para apresentar os produtos da empresa, primeiro que são mulheres que normalmente estão com roupas que tendem a objetificar a mulher, e você não vê mulheres negras. Assim, não que as mulheres negras devessem ser objetificadas, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é a oportunidade de trabalho, assim, entendeu? Então, eu não tinha pensado nessa questão como colocado aí pela GM. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição, Letícia. Você está terminando o mestrado? Estou, graças a Deus, esperando o retorno do orientador para finalizar a dissertação. Nossa, que bom, bacana, parabéns. Obrigada. Robson, que bom que você quer falar, que levantou a mão, Robson. Seu áudio você está no mudo. Ô, Mara, desculpa, eu levantei a mão para poupar o constrangimento de ser convocado, mas aproveitando a intervenção do colega, logo também no começo da minha carreira na magistratura, também não vou contar quanto tempo tem, mas a gente começou a perceber que durante a audiência rural, a autora muitas vezes dizia, não, eu não trabalho na roça, eu fico em casa cuidando. E muitas vezes uma falta de sensibilidade passaria batido, ela está confessando, mas o trabalho rural ele não se desenvolve exclusivamente na lavoura, não é só quem cava a cova, quem beneficia o produto, quem prepara o alimento de quem está na roça, enfim, era algo que nós tínhamos, quando eu falo nós, eu e os colegas que eu conversei sobre o assunto, tínhamos essa visão do preconceito, inclusive o preconceito da própria vítima, o preconceito que a mulher carregava consigo para ela explicar o que era, no conceito dela, um trabalho. E só para ajudar os colegas, já que você mencionou o caso da GM, eu vou colocar aqui no chat o link para quem tiver curiosidade de olhar o texto, mas enfim, já que você me convidou para participar, eu quis aproveitar esse tema, e teve uma colega que, perdoe, eu não memorizei o nome, mencionou o julgamento do caso na execução fiscal, e aqui no criminal eu já tive a oportunidade, não sentenciei, mas de ver casos em que as mulheres são sujeitas a uma discriminação. Um pequeno exemplo que eu vou citar cuidado com criminalidade em presídio. É muito, muito, muito comum mulheres serem constrangidas pelos maridos, companheiros e filhos presos, muitas vezes até por facções criminosas, a trazer droga para dentro de presídio, a praticar atos ilícitos do lado de fora. E o viés de gênero aí, ele é cruel, a ponto de envolver uma estatística de encarceramento de mulheres relacionadas ao tráfico, mas nessa etapa posterior, nessa etapa de uma criminalidade que é feita estimulada pelo cuidado, estimulada pelo constrangimento familiar e quase sempre estimulada por homens que coordenam as atividades criminosas. Então, elas são muitas vezes utilizadas como instrumento de crime. E, lógico, isso não quer dizer que são todas inocentes ou que agiram sem qualquer grau de consciência ou possibilidade de resistir, mas é uma marca do nosso judiciário.
Nossa, muito bom, Robson. Obrigada por ter compartilhado o caso da GM, que é um marco, né, nessa questão da, da interseccionalidade. Se forem pesquisar, quem já estudou mais a fundo a questão da interseccionalidade sabe que é um caso que é sempre citado. Mas eu gosto de falar que não, a Kimberly ela não criou a questão da interseccionalidade, porque a gente às vezes tem essa coisa, né, de não valorizar os nossos, e especialmente quando são mulheres negras. E a Lélia Gonzalez é simplesmente fantástica e ela já falava sobre isso antes da Kimberly, que é sensacional, né? Sem sombra de dúvidas, é uma professora incrível. E tem vídeos dela, tem vídeo para quem se interessar por vídeo, né? Porque hoje em dia a gente é tudo tão corrido. Tem um vídeo, o vídeo ou dois da Kimberly falando da interseccionalidade. Acho que ela fez uma visita aqui a alguma universidade do Brasil e ela tem esse vídeo que é bem bacana. E aí você falando dessa questão da criminalidade, é, das mulheres, né, que acabam sendo encarceradas e condenadas por tráfico nessa situação, né? Eu até fiquei aqui pensando, gente, seria o tráfico pelo cuidado, o tráfico pelo afeto, o tráfico pelo medo, né? Porque tem tudo isso envolvido. Mas não é dizer que elas são traficantes, né? Não é dizer que elas efetivamente estão nessa atividade do tráfico. Mas aí liga com o que a Letícia disse, mais uma vez a mulher sendo prejudicada por uma ação do homem, né? Uma ação que é relacionada ao homem. E ela acaba se prejudicando, e assim, eu não sei as estatísticas, Robson, mas me parece que mais que 50% de mulheres que vão presas por causa de tráfico, elas vão presas nessa condição, na condição de levar a droga para o parceiro, né? Ou de fazer algo relacionado à droga, mas por causa do parceiro, amando a pedido de um homem. Então, temos mais uma situação também relacionada a gênero. Alguém tinha levantado a mão e baixou, não sei, desistiu? Oi, foi eu, Mara. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, achei interessante a exposição do Robson, e eu estava refletindo a respeito justamente disso, que esses dias eu estava fazendo uma audiência, a gente não tem tanto tempo rural aqui em Jundiaí, é mais aposentadoria híbrida, e eu percebo que a maioria são homens, então ouço poucas mulheres. Mas, em geral, eu percebi nas testemunhas, algumas mulheres, que elas não, às vezes não reconhecem o próprio trabalho como sendo um trabalho rural, justamente nesse sentido que ele falou. E aí eu ouvindo a testemunha, e ela falando, eu ficava em casa e tal, né? Mas você ficava em casa contribuindo para as pessoas que estavam laborando na roça. Então, estava trabalhando também no campo, né? É um labor no campo também, porque alguém tem que cozinhar, alguém tem que lavar, alguém tem que passar, alguém tem que cuidar das crianças que nascem, né? Então, achei interessante essa exposição do colega, porque é realmente isso. Às vezes, nem elas percebem que o que elas fazem é trabalho. E é algo muito, assim, subvalorizado na sociedade, né? Mas é um trabalho que move o mundo, né? Sim, e é interessante você trazer esse ponto, né, que o Robson falou, e você já falou um pouco mais sobre a mulher não reconhecer que ela trabalha. Quantas vezes já não ouvimos uma mulher autora que se apresenta como pedindo uma aposentadoria por idade como rural, e aí você pergunta, e a senhora trabalha com o quê? Eu não trabalho. Elas dizem assim, eu não trabalho. Se a gente for para o lado de falar assim, pronto, então ela disse que não trabalha, ela não trabalha, sentença improcedente porque ela não trabalha. Ao mesmo tempo, pode surgir o questionamento, mas e se eu ficar dizendo para ela que ela trabalha, será que eu não estou sugerindo ela responder o que eu quero ouvir? Eu não estou levando ela para um outro caminho? Você não precisa fazer isso, a gente não precisa fazer isso. A gente pode simplesmente continuar as perguntas. Mas como você falou, né? A senhora faz o quê? A senhora cozinha? A senhora cuida dos filhos? A senhora tal coisa? Porque senão a gente acaba perpetuando as desigualdades baseadas no gênero, né? Porque essa mulher dificilmente tem documentos por causa dessa questão. Hoje em dia eu tenho visto que tem mudado um pouco esse perfil de não ter documentos no nome da mulher. Hoje em dia eu já vejo um pouco mais. Mas as mais antigas, elas não têm documento no nome dela. Ou está no nome do marido, se for casada, ou está no nome do pai, se for solteira. Então você não tem algo para provar documentalmente que ela estava na roça, né? Compra de insumos e venda de produtos e várias outras coisas. Mas a gente simplesmente vai perguntando, porque senão a gente cai naquele mais do mesmo que existiu até pouco tempo deixa eu ver sua mão.
Sua mão tem calo? Se sua mão não tem calo, você não é da roça. Ah, eu já vi situação de dizer assim, sentou uma moça numa audiência, numa mesa de audiência, loira, de olhos azuis, cabelo liso, no interior da Bahia, em Feira de Santana, Robson. E aí, a primeira coisa que o procurador disse foi assim, olhou para mim e falou assim baixinho, ela não é rural nunca. Sabe, assim, aquela ideia do a rural tem que ser aquela mulher que está mal cuidada, enrugada, com as mãos cheias de calo e tal. E foi uma surpresa, porque assim, bastou uma surpresa diante da constatação inicial dele, quando ela começou a falar. Porque ela era rural, sim, mas a questão é que o estereótipo do que é ser rural, ele tirava aquela mulher, porque assim, a mulher bonita não pode ser rural, sabe? Então, ter esse cuidado de perguntar para a mulher o que que ela faz, de perguntar para a autora o que que ela faz, detalhadamente. Se for uma pessoa que não vai te responder que trabalha, não precisa dizer, mas a senhora trabalha assim, né? Você pode ir falando, deixar ela falar, e no final, de repente, você fala assim, mas olha quanto trabalho a senhora faz. Mas você pode falar isso e colocar no seu julgamento, na sua sentença. Mas não dá para desconsiderar que esse trabalho do cuidado, sem ele, como o Fernando disse, não há uma contribuição mútua para o regime de economia familiar. Então, essa mulher está contribuindo, sim, para o regime de economia familiar, né? Só que nessa forma do cuidado, porque sem essa possibilidade, esse homem não teria como produzir tanto, de estar tantas horas fora de casa, de se alimentar adequadamente para conseguir trabalhar. E aí a gente traz esse paralelo para o nosso lugar, em relação às promoções. Muitas vezes as mulheres não promovem porque as mulheres têm filhos pequenos. E aí elas não querem sair do lugar onde elas estão para ir, digamos, no caso da primeira região, acontece muito da promoção ser para o norte. Para a região norte, onde essas pessoas não têm ligação, né? Porque quando você já está na região norte, acaba sendo mais tranquilo. Mas ir de norte a qualquer lugar que não seja o seu lugar, né? De origem, onde você mora, onde você tem sua rede de apoio. A mulher não vai, de modo geral, né? Porque o homem não acompanha de modo geral. E o contrário não é verdadeiro. O que a gente mais constata é que os nossos colegas homens, no momento que há uma possibilidade de promover, eles comunicam às suas companheiras. Eles não dizem, será que dá para promover? Vai ser bom para a gente? Você vai me acompanhar? E se não me acompanhar, como é que a gente vai fazer? Não, de modo geral olha, vou promover. E vai ser assim a partir de agora. Você fica e eu vou, né? Então, essas barreiras, elas são causadas exatamente por essa questão do gênero. As mulheres, as nossas colegas, evitam uma promoção ou para desembargador ou para juiz titular, pensando nisso. E muitas vezes a gente está há muito tempo estudando e quando chega na fase que toma posse, está em fase, digamos assim, que você pode finalmente pensar em engravidar. Aí como é que você vai falar agora que eu estou 2 anos aqui, que já está tudo bem, como é que eu vou promover? Se eu promover, esse lugar tem assistência hospitalar, eu vou ter rede de saúde, eu vou ter rede de apoio, meu companheiro vai comigo, a minha parceria vai comigo. Então, são vários questionamentos que são feitos pelas mulheres por causa dessa questão do cuidado, né? E aí volta para a questão da mulher rurícola. Ela é a responsável pelo cuidado também. E especialmente nessa cultura mais do interior, da área rural, da zona rural, é mesmo a mulher que vai cuidar da casa, né? Então, ter essa percepção e esse olhar para a questão do gênero nas nossas relações como um todo faz com que a gente consiga reverter, entre aspas, uma decisão que já seria pelo indeferimento, por uma sentença improcedente, com base unicamente numa coisa assim, linear e objetiva e estereótipos de gênero e de raça também. Bom, chegamos ao nosso horário e eu não quero prender vocês porque eu não consigo de jeito nenhum disputar com a fome. Eu não vou ganhar, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Eu vou colocar algumas indicações de livros que não estão lá na bibliografia, que eu mencionei alguns trechos aqui, ainda que não tenha falado quais livros eram, só falei do de Angela Davis, e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que tenham, tá?
Podem mandar mensagem, como eu já disse antes. Às vezes a gente não quer falar no fórum, não quer falar para todo mundo, fala só para mim, pode mandar mensagem. E se tiver necessidade de me ligar, também liga. Robson sabe, né, Robson, como é que são as coisas por aqui. E mais uma vez, gente, muito obrigada. E tenha uma ótima tarde. As nossas atividades começam, o prazo começa hoje, vai até o dia 14, e a gente vai se falando pelo fórum, tá bem? Ótima tarde. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Parabéns, Obrigada. Mara. Tchau, boa Então, tarde. Mara, show de bola, parabéns. Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Boa tarde.